Olá, alunos e alunas. Estamos aqui então, eu sou a professora Verônica. Vamos dar continuidade à aula de explicação referente à semana 3 do primeiro ano do ensino médio, disciplina de Geografia, PET 2, volume 2, 2021. Na semana 3 nós temos como, o tema é espacialidade rural. Bom, aqui a gente vai ver então algumas características do espaço rural. Na aula anterior a gente estava falando sobre o espaço urbano, nas 2 semanas anteriores, e agora a gente vai falar sobre o espaço rural. Então, o espaço rural ele é constituído pelas áreas não urbanas. São espaços não ocupados por cidades ou adensamentos populacionais. A maior parte das atividades produtivas típicas desse espaço está relacionada com agricultura, pecuária e extrativismo. Então, geralmente, o espaço rural é formado por um ambiente composto por casas e edificações mais espaçados, bem distantes uns dos outros. Temos também presente o espaço natural nesse espaço rural, e temos também atividades típicas, como agricultura, pecuária e extrativismo. Mas hoje em dia a gente tem que entender que esse espaço rural também podem existir outros tipos de atividades, como por exemplo a gente vai ver aqui, para compreender melhor a amplitude conceitual que envolve o espaço rural, é preciso distinguir as expressões rural e agrário. Então, nem sempre as atividades realizadas no meio rural são agrárias, Então, além dessas atividades agrárias, como agricultura, pecuária e extrativismo, hoje em dia no espaço rural é cada vez mais comum o espaço rural ser utilizado para outro tipo de atividade, que não seja agrária, como por exemplo atividades turísticas, esportivas, áreas de preservação, spas, clínicas, pesca e pague, pousadas, que necessariamente não estão vinculadas, a atividades agrárias, Então a gente tem que fazer esse parêntese aí também, tá? Então, a modernização que gradativamente alcança o espaço rural, o espaço rural ele cada vez mais vem sendo modernizado, mecanizado. Essa modernização é resultado da intensificação de capital empregado na produção rural sob a forma de máquinas, a introdução de máquinas, defensivos químicos, engenharia genética, que é a pesquisa de sementes melhoradas, vacinas, e tudo isso envolvendo o melhoramento genético. Serviços meteorológicos de previsão do tempo, além de avançadas técnicas de irrigação, manejo de animais, técnicas relacionadas com o solo, a correção do solo e outras dinâmicas, e também envolve assessoria tecnológica e financeira, outros serviços que estão relacionados, Então é o chamado agronegócio, uma cadeia produtiva que envolve a produção, envolve a colheita, envolve o transporte, envolve a circulação, atividades que vão se relacionando, Então temos toda uma série de atividades dentro do agronegócio, não é apenas o simples plantar e colher. E cada vez mais modernizado, com o uso de tecnologia, que permite uma maior produtividade. Então são as chamadas as empresas rurais, totalmente diferentes daquele modelo de agricultura, de agropecuária tradicional, que vai se iniciar lá no período neolítico, lá na pré-história. Bem diferente. Além disso, a concepção de que o espaço rural é um ambiente de atraso, então isso a gente não pode mais falar, porque cada vez mais a gente tem um espaço rural moderno, de acesso à tecnologia. Mas logicamente a gente sabe que ainda existem áreas, pequenas propriedades ou médias propriedades que ainda produzem de forma tradicional. Existem essas duas realidades, tanto no Brasil quanto em outros lugares do mundo também. Então, altos níveis de mecanização, utilização de tecnologia e especialização da mão de obra, cada vez mais se exige uma mão de obra cada vez mais qualificada, A gente observa muito, então, nessas propriedades rurais, tanto nas grandes propriedades quanto nas médias propriedades, que tem como pano de fundo aí o uso intensivo do capital e da tecnologia, a produção intensiva.
As modificações ocorridas no meio rural não trazem apenas benefícios, logicamente, né? É crescente a preocupação sobre os impactos dessas atividades na saúde e bem-estar das pessoas, né? A geração de doenças, né, provenientes do uso de substâncias químicas, né, agrotóxicos, e também os danos que são causados ao meio ambiente, como desmatamento, queimadas, né, poluição do lençol freático, né, dos mananciais hídricos, poluição ambiental de um modo geral, né? Então tudo isso está relacionado aí com a modernização do campo. A modernização das atividades agrícolas trouxe novas questões que são objeto de análise e preocupação. As transformações ocorridas no espaço rural trouxeram consequências como elevação dos níveis de endividamento dos agricultores, né? Então, para conseguir sobreviver, né, nesse mercado disputado, nessa produção de agropecuária voltada para exportação, muitos agricultores contraem muitos empréstimos, né, e muitas vezes a produção não é suficiente para quitar esses empréstimos, né, o lucro não é suficiente, e aí eles acabam endividados. Né, principalmente os pequenos agricultores, eles acabam endividados e acabam vendendo as suas terras para grandes produtores, né, produtores que têm mais capital, mais recurso. A diminuição da biodiversidade, né, a monocultura em si, ela vai afetar essa biodiversidade, né, porque ela vai interferir nessa cadeia alimentar, né, nessa proliferação de pragas, né? O intenso uso de agrotóxicos acaba induzindo, né, o surgimento de outras pragas, né? E isso interfere na diminuição da biodiversidade. O êxodo rural provocado pela redução da mão de obra no campo, né? Então as pessoas cada vez mais têm máquinas no campo e essas máquinas vão substituindo o trabalho dos seres humanos. E aí, logicamente, essas pessoas vão sair do campo e vão vir para as cidades, né? Provocando a chamada macrocefalia urbana. A poluição do solo causada pelo uso de fertilizantes, e não só isso, né? A gente já mencionou outros problemas ambientais também, né? Decorrentes, como o desmatamento e as queimadas. Então, aqui a gente tem um exemplo dessa mecanização que vai facilitar, vai aumentar a produtividade, mas ao mesmo tempo vai gerar vários impactos, né? O desemprego estrutural, problemas ambientais, né? Aumento do êxodo rural, né? E outras questões também. Então, além das consequências citadas, a modernização do campo não solucionou o problema da fome mundial. Então, a chamada Revolução Verde, né? O pacote de modernização, de máquinas, de insumos, né, de sementes melhoradas, não solucionou o problema da fome mundial, porque grande parte da produção agrícola modernizada é destinada a abastecer principalmente os países ricos industrializados, né? Essa produção é mais voltada para exportação. E além do que, não era o objetivo da Revolução Verde, né, acabar com a fome, isso era apenas uma falácia, né? O grande objetivo era justamente favorecer o capital globalizado, as grandes empresas multinacionais, não é verdade? E aí a gente sabe que o problema da fome é um problema mais social, né? Não uma questão de falta de alimentos, né? De produção de alimentos, ok? Então ficamos por aqui. Eu aguardo vocês então para a aula de explicação da semana 4, ok? Bons estudos, né? E um abraço virtual a todos.